Olá, meu nome é Evelyn Sales, sou estudante do bacharelado em agroecologia pelo campus 2 da UEPB, Lagoa Seca. Sou orientada pelo professor Alexandre Leão e o nome do projeto é Bioprospecção de Bioprodutos para o Manejo Ecológico de Riadápolis folículi. Bom, a erva doce, ela é uma planta que ela é considerada bastante importante, né, dentro do âmbito das plantas medicinais pela sua vasta condição, né, e possibilidades de utilização. Ela pode ser utilizada tanto em cosméticos como também em medicamentos fitoterápicos. E aqui no Agreste da Paraíba é uma fonte de renda entre as safras, né? Então, para o produtor agroecológico, o pequeno produtor, de uma forma geral, a erva doce ela tem uma grande importância econômica, né? Por ser uma cultura de alta rentabilidade, então é uma cultura que você consegue colher bastante, é uma cultura que você tem um ganho-benefício considerável. A erva doce ela é considerada entre os agricultores uma fonte de renda essencial e aquela fonte de renda a mais, né? Então, dentro das culturas que são cultivadas em espaços agroecológicos, a erva doce ela tem essa alternativa econômica viável. Então, as ervas doces, de uma maneira geral, elas têm um gargalo considerável, né? O pulgão da erva doce, o Riadapis funículo, ele é a principal praga. E por que a principal praga? Além do dano que o pulgão da erva doce ele traz danos secundários, né? Então, a gente tem problemas com fumagina, que é causado pela sucção que o pulgão faz, né? Que ele tem um aparelho bucal que, quando faz a parte de suga da seiva da planta, ele deixa espaço para a entrada de vírus, bactérias e fungos, né? De uma maneira geral. Então, o grande problema que hoje em dia o agricultor encontra é não ter produto registrado alternativo para o combate do pulgão. Então, os danos causados por esse pulgão, eles são irreversíveis, né? Porque ele atinge a inflorescência da planta, que é essa partinha aqui que a gente está vendo na foto, que é o produto principal, né? A partir da inflorescência que se sai as umbelas, né? Que se sai as sementes. Então, da semente é extraído o óleo essencial, é da semente que se faz o chá, é da semente que se faz as extrações e a comercialização. Atualmente, né, desde a década de 90, os agricultores relatam que utilizam de maneira descontrolada até o agrotóxico, né, em especial o karatê, para o combate desse pulgão. O grande problema é que o quê? Esse produto, ele além de não ser o adequado para a praga, né, porque é um produto destinado para outras espécies de insetos, é um produto altamente tóxico e que deixa uma quantidade de resíduo que a gente não sabe ainda, não se tem pesquisas falando sobre a quantidade de resíduo que é deixado por esse produto. Então, para o agricultor, uma grande problemática, porque ele não tem recursos estabelecidos em pesquisa para um controle alternativo. Então, por isso, o objetivo dessa pesquisa foi entender como os fungos entomopatogênicos, né, que são fungos que causam a morte do inseto, a epizódias, né, que a gente chama, epizódias, que basicamente é a colonização do inseto, né? Então, o inseto quando entra em contato com o fungo, ele é colonizado e levado à morte. O objetivo geral foi a gente analisar três produtos, que foi o Biomet, o Bovera, né, JCO, e o Metaturbo. E identificar deles quais são as doses respostas, a DL50 e a DL90, que basicamente é o que causa 50% da morte dos insetos em campo e 90%. A pesquisa ela foi conduzida no Laboratório de Entomologia da Universidade Federal da Paraíba, no campus Areia, o LEM. E aqui a gente vai falar um pouco sobre a metodologia em si do experimento, né? O experimento ele foi feito de uma forma bem simples, né? A gente pesou primeiramente os produtos, né, nas dosagens de tratamento, então 1 grama, 2 gramas, 3 gramas, 4 e 5 gramas separadamente em balança de precisão. Após isso, a gente fez a diluição do produto em 1 litro de água destilada. Então, se pegou
uma grama do produto, diluiu em 1 litro, duas em 1 litro, e assim sucessivamente. O terceiro passo foi separar plântulas de coentro para higienização, né? Então essas plântulas elas foram tiradas de sementeira e higienizadas em água sanitária e após isso em água destilada. As plântulas de coentro foram escolhidas para esse experimento porque por ter um fácil cultivo, né, diferente da erva doce, ela não é uma cultura tão fácil de se criar em estufa. E essas plântulas elas foram submetidas à suspensão, que é o quê? Você mergulhar a plântula no tratamento, né? Então, o T0, que é a testemunha, foi mergulhado em água destilada, o T1, T2, T3, T4 foi mergulhado nos devidos tratamentos, né? E o quinto passo foi separar as ninfas do pulgão, né? A criação do inseto foi feita na casa de vegetação do LEM, do Laboratório de Entomologia, e a gente conseguiu tirar as ninfas para fazer o estudo, né? Aí o que acontece? A gente criou uma metodologia para esse experimento, né? Foram separados copos de 50 ml. Nesses copos ao fundo tinha o isopor e o Eppendorf, né? Fizemos um buraquinho no isopor, colocamos o Eppendorf e a plântula de coentro dentro. E em cada plântula dessa, né? Foram 4 repetições e 5 tratamentos. Colocamos 10 ninfas de pulgões em cada uma. Ao fim, fechamos o copo com voal e uma liga. Bom, com relação a análises estatísticas, foram submetidos à análise de probit mediante ao uso do programa do R, ao qual foram estimados o tempo letal mediano dos insetos em cada tratamento e seus respectivos intervalos de confiança de 95% de probabilidade. Bom, com relação aos resultados, foram bastante animadores, né? Com relação ao Bovéria, foi de 0,76 a dose letal a DL50, e enquanto a DL90 foi estimada em 0,5. E com relação ao Metaturbo, a DL50 foi estimada em 0,65 e a DL90 estimada em 3,37. A DL50, como eu disse anteriormente, é basicamente a dosagem que é necessária para causar mortalidade de 50% da população. E a DL90 é o que é necessário para causar a mortalidade de 90% da população em campo do inseto. Já com relação ao Biomet, que é basicamente a solução, uma mistura técnica, na verdade, desses dois fungos, né? Então, nos outros a gente tem os isolados de Bovéria e Metaturbo, no Biomet não, a gente tem a mistura do Bovéria e o Metarrísio. Então, o que aconteceu? A DL50, nesse caso, foi de 1,77, enquanto a DL90 foi de 5,45. Concluímos que tanto o Metaturbo como o Bovéria e o Biomet, eles tiveram um alto nível de mortalidade do inseto com baixas concentrações, né? Então, pouco produto e mortalidade considerável alta e boa. Então, o que a gente conseguiu concluir desse trabalho, que é muito animador, foi a demonstração que é uma ferramenta promissora a utilização de fungos entomopatogênicos, né? Para uma cultura que antes não tinha nenhum tipo de controle alternativo registrado, é bastante esperançoso que se tenha esses resultados, né? Que inclusive já estão sendo levados a campo, como a gente vai ver nos anexos, a aplicação. E isso é um ponto importante também, né? O pulgão, a aplicação por bomba costal não é tão eficaz, né? Então a gente está testando a aplicação por meio de atomatizador. Então, assim, é bem importante que, além do produto, se teste formas de aplicação mais eficazes. O trabalho ele foi realizado com o apoio do CNPq e em parceria com o Laboratório de Entomologia da Universidade Federal da Paraíba, né? E aqui estão os anexos, né? É o que eu acabei de dizer, a utilização do atomatizador. E aqui estão as referências bibliográficas utilizadas no trabalho.
E é isso. Muito obrigada.